Continuando, alunos, então todas essas características aí são características da globalização e do neoliberalismo. Continuando a leitura, como se não bastassem essas transformações, somam-se também os índices de degradação ambiental que se avolumam cada dia mais. Esse assunto de suma relevância é enfocado num artigo de Chenais e Serfati, no qual esses autores sustentam que é nos fundamentos das relações de propriedade e de dominação capitalistas que se situam as origens de sua relação com os recursos naturais e a biosfera. O capital não põe em perigo suas próprias condições de reprodução e de funcionamento ao destruir ou danificar gravemente o ambiente natural. E acrescentam, segundo nossa compreensão por essas destruições cada vez mais graves, em alguns casos irreversíveis, o capital põe em perigo as condições de vida e a própria existência de certas comunidades e até mesmo de certos países, mas ele não coloca diretamente em perigo as condições de sua dominação. O que esses autores estão chamando a atenção nossa? Que com a globalização, o que vai acontecer? Os países, como eu já expliquei em outros vídeos para vocês, os países ricos, os países envolvidos, que são os países do hemisfério norte do mundo, da linha do Equador para cima, esses países tendem, com essa questão da globalização, a trazer suas filiais para o hemisfério sul, que são os países mais pobres, em desenvolvimento, subdesenvolvidos, ou alguns autores chamam de terceiro mundo. E aí, esses países, aqui vai ficar toda a questão da poluição, eles vão trazer as filiais, para quê? Para pegar a mão de obra barata que tem aqui, que nos países ricos já não tem mais pessoas que se submetem ao chão da fábrica. Então, eles vêm para cá, que eles vão ter mão de obra barata e vão poder deixar toda a poluição, o lixo produzido e a poluição do ar e dos rios, tudo aqui para os países do terceiro mundo resolver. Então, é muito fácil. Então, o que acontecia antes, lá em 1500, quando o Brasil foi descoberto, entre aspas, e a América foi colonizada, a África foi colonizada? Esses países do hemisfério norte, eles vinham para essas colônias levar as nossas riquezas embora daqui, explorar, né? Eu considero que a globalização, isso é um pensamento meu, eu considero que a globalização é uma nova espécie de colonização. De novo, esses países ricos vêm para o hemisfério sul, nos países mais pobres, trazer as suas empresas, as multinacionais ou transnacionais, deixam as filiais nos países, as matrizes nos países de origem, com os empregos melhores, com a parte administrativa, e vão trazer para nós todas as mazelas do sistema produtivo e vão deixar aqui, e vão ter um grande lucro. Isso é uma nova espécie de colonização, né? Agora vindo explorar outra categoria. Antes levava as nossas riquezas naturais, agora vem aqui explorar a nossa mão de obra barata, né? E com isso acumular mais lucro sobre as coisas que são produzidas. François de Chenais e Claude Serfati destacam ainda mais que o capital, bem como os estados que embasam sua dominação e as classes sociais que a ele estão ligadas, têm os meios tanto para suportar as consequências dessa destruição de classes, comunidades e estados mais fracos, quanto para transformar a gestão de recursos que se tornam raros e a reparação das degradações em campos de acumulação em mercados. Ou seja, eles não estão preocupados com a questão ambiental ou as expressões da questão social que vão surgir dessa vinda dessas multinacionais para os países mais pobres. Eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados em lucrar cada vez mais. Até porque eles vão, o que os olhos não vê, o coração não sente, né? Eles não vão estar vendo, porque eles vão estar nas suas sedes, lá nos países ricos, nos seus escritórios, com ar-condicionado, controlando tudo pelo computador, né? Controlando tudo pela questão tecnológica. Assim, o capitalismo como sistema de acumulação não corre perigo, ou muito menos se expõe ao risco de um colapso por causa da questão ambiental que se coloca, visto que ele acaba por se aproveitar dessa problemática para gerar novas perspectivas de acumulação. Ainda em relação ao artigo citado, ressaltamos um último ponto importante para o enfrentamento dos problemas ecológicos, que é a sublocação do lixo, da poluição para os países pobres do terceiro mundo. Isso significa que, além dos países capitalistas dominantes serem os maiores poluidores do mundo, como por exemplo os Estados Unidos, eles acabam tendo a capacidade de despachar os principais resíduos poluentes por eles, produzidos para os países do sul do planeta. Deixamos de lado por hora a discussão da questão ambiental, embora acreditemos
que ela é indispensável na composição desse quadro sobre o processo contemporâneo de globalização. Discutiremos então outros aspectos da globalização. Gostaríamos de destacar as principais consequências do modelo de globalização vigente para os países do terceiro mundo, segundo Euclides André Mansi, o qual arrola 25 efeitos desse processo. Dentre eles, destacamos alguns que reputamos como essenciais para a compreensão do nosso tema, que são eles. Então, aqui agora eles vão elencar dentro da questão econômica quais são os impactos da globalização para os países mais pobres, para os países que ficam com essa conta da produção em larga escala, da exploração da mão de obra, da questão ambiental também, tá? Então, ele coloca como número 1 a incorporação de empresas de capital nacional por empresas transnacionais em razão de não suportarem a concorrência, trazendo por consequência a rápida desativação de várias unidades produtivas em razão desses grupos transnacionais produzirem sob novos procedimentos organizativos e com tecnologias mais avançadas. O que está dizendo aqui? Que é impossível uma empresa nacional concorrer com uma grande empresa que venha de outro país na questão de preços. Então, vamos pegar ali uma produção de roupas. Como que uma empresa pequena, a nível de Brasil, vai ter condições de concorrer com uma multinacional que vai comprar uma matéria-prima em grande quantidade, vai conseguir um preço melhor, vai deslocar, vai produzir uma grande quantidade de empregos e com essa desculpa de produzir grande quantidade de empregos vai pagar baixos salários. Então, não há condições de concorrência. Pressão de déficits na balança comercial em razão de importação de tecnologias para a modernização do parque produtivo, bem como a degradação do valor dos produtos de exportação, e ainda em razão dos instrumentos de âncora cambial adotados com a finalidade de manter estabilidade monetária e não se afastar capitais estrangeiros que atuem nos mercados de títulos públicos. O que está falando aqui? Que essas transnacionais, quando se instalam nos países mais pobres, elas pressionam as balanças comerciais desses países, para que elas consigam importar tecnologias para esses países em preços mais em conta e modernizar o parque produtivo. E também eles ficam pressionando a balança comercial para conseguirem exportar os produtos que eles produzem nesses países com maior facilidade, com melhor preço, né? As economias ficam dependentes dos fluxos de capital internacional, sobre os quais não têm autonomia. Os fluxos de capitais voláteis, fictícios ou virtuais especulativos geram um clima de aparente instabilidade e estabilidade econômica, que nada tem de duradoura, podendo gerar fortes crises ao sinal seguro de alterações no câmbio ou na taxa de juros que lhe reduz a rentabilidade. Então, o que está falando aqui? Que para as economias dos países menos desenvolvidos, por exemplo, Brasil, Índia, China, Argentina, todos os países do hemisfério sul aí que são explorados pelas multinacionais, transnacionais dos países desenvolvidos, o que acontece? Para nós, a nossa economia ela se torna muito volátil. Essa palavra é bem interessante que está ali no texto, porque ela depende muito de como essas multinacionais, essas transnacionais vão, porque eles ficam mexendo na balança comercial, e aí a economia não fica uma coisa, dá uma sensação de estabilidade, mas na verdade, na menor variação cambial, variação de taxas de juros, a economia desestabiliza, o dólar sobe, né? E nós vamos ter um desequilíbrio grande na economia. Essa palavra volátil, para vocês saberem o que significa, pensem assim num desodorante de spray, desodorante de aerosol. O aerosol do spray do desodorante ele é volátil, então ele sai, você até vê ele na hora, mas depois ele some. Então, assim, a economia dos países em desenvolvimento, sob a influência das transnacionais, das multinacionais que estão no nosso país, ditando os preços, ditando quanto que vai ser o salário dos trabalhadores, ditando a que preço querem vender os produtos, tá? E influenciando na balança comercial do país. Ampliação do montante das dívidas externa e interna em razão de empréstimos feitos para equilibrar pagamentos e rolagem de títulos, ou seja, aumenta as dívidas interna e externa dos países para conseguir organizar a economia, desses países menos desenvolvidos. Transferência de poder para o exterior sobre importantes decisões econômicas que envolvem investimentos e produção em amplos segmentos econômicos, principalmente os setores mais modernos, que ficam desnacionalizados em razão dos processos de privatização.
Desemprego em massa como resultado do processo de modernização dos setores produtivos que se realiza com a finalidade de ampliar os níveis de produtividade e competitividade das empresas nos mercados interno e externo, introduzindo novas tecnologias e sistemas de gerenciamento. A ampliação da informalidade e de práticas econômicas consideradas contravenção, como contrabando, pirataria, narcotráfico, prostituição. Então, a globalização e o neoliberalismo elas vão trazer também essa questão tanto do desemprego, como citado ali no número 6, quanto no número 7, da questão do trabalho informal, da questão das práticas econômicas consideradas como crime, né, que é a pirataria, o contrabando, o narcotráfico e a prostituição. Obviamente, os trabalhadores vão ter baixos salários ou não vão ter emprego e eles vão se submeter a essas situações. Ao citarmos essas 7 consequências do processo de globalização do universo de muitas outras, podemos fazer uma ponte imediata com a situação do Brasil, principalmente com o processo de inserção do nosso país nos novos moldes do capitalismo internacional. Então, agora aqui eles vão fazer uma análise brasileira de como essas 7 questões aí se materializam aqui no Brasil. Esses novos padrões instaurados pela globalização recente, estes baseados em uma ideologia neoliberal e no plano da ação, se considerarmos tal fenômeno de maneira mais genérica nas práticas de desregulamentação, liberalização e privatização dos estados, o neoliberalismo, como parte integrante da ofensiva do capital, ataca conquistas dos trabalhadores conseguidas historicamente em meio a lutas, o que pode ser avaliado como uma ação palpável de natureza objetiva, mas comete também outro dano avassalador, que é o ataque ideológico, o ataque à subjetividade do trabalhador. Então, lembrem que vários direitos sociais a nível do Brasil foram conquistados com muitas lutas. A gente já viu isso na aula de introdução ao serviço social. Antes da era Vargas, as organizações sindicais, depois na era Vargas, toda a pressão que os trabalhadores fizeram para se conseguir as leis trabalhistas. Na ditadura militar, como foi importante a organização sindical para o movimento de redemocratização e a manutenção de direitos trabalhistas. E isso tudo vai se dissolvendo dentro do neoliberalismo e da globalização. Porque, por exemplo, aqui no Brasil houve reforma trabalhista em 2018. Boa parte daqueles direitos sociais conquistados lá pela CLT, eles se dissolveram. Pela CLT lá da era Vargas, eles se dissolveram com essa reforma trabalhista. Eles não existem mais. Foi permitido uma série de coisas que antes não eram permitido, para que cada vez mais o trabalhador saia no prejuízo, né? Quanto a essa questão da ofensiva do capital, principalmente no plano ideológico, remeto à notável obra de Ricardo Antunes, Os Sentidos do Trabalho, em que ele discute justamente o advento de um conjunto de ideias que atingem o trabalhador em sua essência subjetiva. E aí, nas palavras desse autor, eu quero que vocês pensem no Brasil, para nós falarmos essas palavras do autor, na nossa realidade. Tá? Opondo-se ao contrapoder que emergia das lutas sociais, o capitalismo iniciou um processo de reorganização das suas formas de dominação societal. Não só procurando reorganizar em termos capitalistas o processo produtivo, mas procurando gestar um processo de recuperação da hegemonia das mais diversas esferas da sociabilidade. Fez isso, por exemplo, no plano ideológico, por meio do culto de um subjetivismo e de um ideário fragmentador, que faz apologia ao individualismo exacerbado contra as formas de solidariedade e de atuação coletiva e social. Vamos pensar assim, todos os direitos sociais que os brasileiros conseguiram, a classe trabalhadora brasileira conseguiu, eles foram conquistados coletivamente, na organização sindical, na luta coletiva dos trabalhadores. E o neoliberalismo ele vai fragmentar a classe trabalhadora, colocando cada um por si e Deus por todos. Ou seja, os trabalhadores começaram a pensar individualmente, não mais coletivamente. Se eu tenho na minha mesa alimentos e trabalho, não me interessa se meu vizinho que ganha menos que eu tem esse alimento, tem esse trabalho, ou poderia ter um trabalho melhor remunerado como o meu. Não se pensa mais numa luta coletiva, e sim numa luta individual. Com essa pandemia do coronavírus, nós no Brasil estamos experimentando um pouquinho do que é viver coletivamente, sabendo que se tiver uma pessoa infectada, ela poderá infectar tantos outros. Então, as pessoas estão se resguardando na tentativa de não contaminar outras pessoas e pensando de modo coletivo, pensando no outro, que eu posso contaminar uma outra pessoa, que essa pessoa
pode não ter um equipamento para salvar a vida dela no hospital. Então está se pensando mais coletivamente nessa questão de saúde. Mas o capitalismo e o neoliberalismo, na sua essência, eles pregam o individualismo, não a luta coletiva, né? E aí podem reparar, quando vai uma pessoa reclamar, quero asfalto numa rua, por exemplo, vai uma pessoa na prefeitura lá fazer a reivindicação. É diferente do que se vai todos os habitantes daquela rua lá fazer a reivindicação, né? Então, o neoliberalismo ele vai dissolvendo a luta da classe trabalhadora nesses individualismos e nesse objetivismo, né? Não mais nesse subjetivismo e nesse individualismo, aliás, tá? Não mais tendo uma razão de ser, né, coletivo. Efetivamente, como diz Antunes, o capitalismo, em sua nova forma, o neoliberalismo, atacou o trabalhador no plano das ideias, da subjetividade, buscando introjetar valores individualistas que têm por objetivo fragmentar e dividir os trabalhadores, para que eles diluam cada dia mais sua revolta contra a opressão capitalista, perdendo cada dia mais e o mais possível sua capacidade de organização e de luta. Então, a gente viu nos últimos dias, por exemplo, pessoas da classe trabalhadora lutando, fazendo uma luta a favor da classe burguesa para o retorno ao trabalho, mesmo dentro do período de quarentena e de resguardo. Por que isso, né? O que esses trabalhadores entendem? Que os burgueses não podem ficar sem lucrar 1 ou 2 meses, né? Com certeza que eles não podem pegar da sua mais-valia e remunerar os empregados durante esse período, né? Então a luta se dissolve o pensamento ideológico da classe trabalhadora como coletiva para cada um por si. Então é diluída essa ideologia de coletividade, de luta coletiva em prol de algum objetivo comum, sabe? Continuando, com o império do neoliberalismo, várias organizações sindicais aderiram ao seu receituário e, consequentemente, arrefeceram seu poder de luta. Então, muitos sindicatos se aliaram ao ideal neoliberalista. São o que a gente chama de sindicatos pelegos. Segundo Edilson José Gracioli, esse receituário favoreceu nos últimos anos a crise do movimento sindical, que se tornou visível pela progressiva natureza defensiva das lutas cotidianas dos trabalhadores, do significativo refluxo dos projetos anticapitalistas e a crescente integração dos sindicatos à ordem do capital, quadro esse que se deu praticamente em âmbito global. O neoliberalismo representa a retomada do modelo liberal clássico aplicado ao capitalismo contemporâneo, apesar do conceito de liberalismo político apresentar dificuldade de ser descrito exaustivamente. É relevante relembrar que, na ótica do liberalismo clássico, o Estado não deveria intervir na sociedade, senão para garantir os direitos à propriedade do indivíduo, ou seja, prega-se um Estado que não se intrometa nas relações entre os homens, notadamente nas relações econômicas. Entretanto, nessa corrente de pensamento, admite-se, e mais do que isso, exige-se a intromissão estatal, pela mão da repressão, a fim de conter conflitos que ponham sob ameaça a ordem social. Então, aqui está falando que o neoliberalismo é um liberalismo contemporâneo, mas as suas raízes lá no liberalismo clássico, que é o liberalismo da outra aula que eu dei para vocês lá da semana passada, do John Locke, o liberalismo clássico, na sua essência, o Estado seria apenas um regulador da propriedade privada. Ele teria uma força repressora de polícia para manter a propriedade privada. Seria o único papel do Estado no liberalismo. A economia se regularia pela lei da oferta e da procura, e o cidadão que cada um se virasse por si, porque, afinal, o sol nasceu para todos, você não vai para frente porque você não quer. Esse é um ditado neoliberal, tá? Liberalista, neoliberal ou liberalista, tá? Então, nas suas raízes do liberalismo, o Estado existiria apenas para isso. Vocês vão ver que no neoliberalismo, o Estado aparece, né? O neoliberalismo é o novo liberalismo. O liberalismo, as ideias liberais para 1970, tá? Então, vamos ver o que vai dizer aqui, ó. Sendo assim, o liberalismo dá sustentação aos valores cultuados pelo capitalismo, servindo de referencial teórico para as classes burguesas clamarem, historicamente, pela não interferência do Estado nas relações econômicas e nas relações entre os empregados e os patrões.
Ou seja, lá no liberalismo clássico, o Estado nem ia poder fazer leis trabalhistas, porque seriam os patrões com os empregados que negociariam. O que se prega na teoria liberal é justamente a ausência de um Estado interventor para que pretensamente possa existir uma livre concorrência, uma livre disputa, um aumento da eficiência e até um preço justo nas mercadorias. O que se observa na prática é que os líderes políticos adeptos desse pensamento atuam na maioria das vezes com o intuito de auxiliar e colaborar, acima de tudo, com o capital, com as classes dominantes, relegando a uma posição absolutamente secundária as classes trabalhadoras, que poucas vezes se beneficiam dessas políticas liberais. As ideias e práticas liberais acabam quase sempre por beneficiar as classes dominantes, visto que para o sistema capitalista de produção, os direitos à liberdade, à igualdade e à propriedade, e seria um tanto quanto jocoso falarmos aqui em propriedade das classes trabalhadoras, para além da sua própria força de trabalho, tem a sua universalidade circunscrita em grande parte às leis, ou seja, no âmbito formal. Então, o que acontece? As classes dominantes, elas veem no sistema liberal, cujos valores é a liberdade, a igualdade e a propriedade, uma grande vantagem. Se nós percebermos, para os burgueses isso é muito bom, porque eles conseguem ter liberdade. Se eles não querem ir na empresa deles hoje, eles não precisam ir. Né? Querem ficar uma semana sem ir, eles não precisam ir. Será que o trabalhador, se ele faltar um dia no trabalho para fazer jus à sua liberdade, entre aspas, ele vai ter o que comer naquele mês? Porque aí ele vai ser demitido. A igualdade só se for entre os burgueses, né? Porque é impossível igualdade entre os burgueses e a classe trabalhadora, né? E a propriedade, aqui fala até a palavra jocoso, que significa piada, né? Fazer uma piada, onde já se viu querer falar que a classe trabalhadora teria propriedade, sendo que ela tem apenas a força de trabalho, né? Eu vou encerrar esse vídeo e já continua a leitura.